Olá, estudantes, como vocês estão? Tudo bem? Estamos aqui para mais uma aula, quarto ano e acelera. Eu, professora Mauricéia Joana, vou trabalhar hoje língua portuguesa e geografia. Então, vai ser aquela nossa aula interdisciplinar, certo? Nosso tema de hoje, a gente vai trabalhar campo e cidade. A gente já vem trabalhando esse tema, e inclusive a gente pode até ver que hoje é outra daquelas aulas que a gente está revisitando, a gente está revendo. Então, campo e cidade, dimensões interdependentes, será o tema de nossa aula hoje, certo? Para a gente começar, não poderia deixar de ser iniciarmos com aquelas pequenas lembranças de sempre, né? Canal, TV, TV Nova, Nordeste, canal 22.3. A aula está iniciando agora, 7h30 da manhã. Vocês já estão aí? Eu espero que sim, porque agora a gente já sabe, né? Esse é nosso compromisso, todas as manhãs, esse encontro marcado que nós temos. Então, não tem desculpa. Eu espero que todos já estejam aí, aguardando a aula, assistindo a TV. Não estão assistindo a TV? Podem também estar pelo aplicativo do Educa Recife. Vocês que já estão aí com seus tablets, com seus celulares, sabem que podem assistir a aula através do aplicativo do Educa Recife. E que, se você ainda não baixou o aplicativo, tem como baixar também, porque todos os dias a gente faz o quê? Coloca aí o QR Code na tela, gente. Para quê? Para facilitar a vida de vocês. É muito fácil baixar e eu tenho certeza de que de tanto a gente repetir, vocês já sabem como fazer. É só apontar a câmera para o QR Code que está na tela e vocês baixam aí o aplicativo para assistir às aulas e também conversar conosco ao vivo, participar das aulas, dizer aí o que vocês acham, participar dos nossos desafios diários. Então, aproveita, baixa o aplicativo se ainda não baixou, para poder estar aqui conosco nesse momento, juntinho nas nossas aulas, tá? Não assistiu pela TV porque está na escola, ou porque não teve tempo, ou porque teve outro compromisso, não dá para assistir pelo aplicativo, professora. Ah, mas você também pode assistir pelo YouTube, lá no nosso canal Educa Recife. Você pode acessar o canal, se inscrever no canal, assistir às aulas, fazer comentários, responder às atividades por lá e dar aquele like, que é o que a gente gosta. Então, olha, tem opções variadas, o que não pode é perder a aula, tá? Então, assiste às aulas, aproveita, participa aí, faz com que a gente se integre mais, interaja mais. Recadinhos dados, vou trazer para vocês aqui a presença daqueles que estão sempre conosco todos os dias, né? A professora Márcia. Bom dia, Márcia, tudo bem com você? Bom dia, Mauricéia. Bom dia, estudantes. Olha, Mauricéia, nós já temos por aqui a Suelen dando bom dia, o Caio. Então, acordaram cedo, não perderam a hora. Então, vocês sejam muito bem-vindos. Quem está aí na TV nos assistindo, quem está aí pelo YouTube assistindo nesse momento, né? Então, sejam muito bem-vindos. É isso aí, professora Márcia. Bem-vindo, Caio. Bem-vindo, Suelen. Eu espero que os outros estejam chegando, porque a gente gosta quando esse chat assim está lotadinho e vocês estão aí participando, observando e fazendo comentários, porque esse é o nosso interesse, que vocês participem aí conosco da aula, até para ela ficar, né, mais dinâmica, mais interativa. Isso é importante. Então, temos a professora Márcia e temos quem mais? A Elaine, gente. A Elaine é a nossa intérprete de línguas de sinais que hoje está aqui conosco no estúdio. Então, seja muito bem-vinda, Elaine, tornando aí a aula mais inclusiva, tornando a aula mais acessível a uma quantidade maior de pessoas. Então, vocês sabem que a gente tem sempre essa presença aqui que facilita nossas vidas e nos ajuda bastante para que mais pessoas possam acompanhar as nossas aulas. Não é isso? Além deles, claro, aquele nosso agradecimento diário para a nossa produção, não é, gente? Que está aí todos os dias aqui nos ajudando para que essa aula esteja aqui prontinha para vocês, sendo aqui atendendo aos nossos desafios diários. Então, obrigada, produção, e vamos lá falar aqui do campo e da cidade, que é o tema de nossa aula hoje. Olha aí, olha.
campo e cidade, dimensões, relações interdependentes, tá? E trouxe aí essas duas imagens, né? Essas duas figuras, onde eu estou mostrando para vocês espaços diferentes, que dá para a gente identificar claramente pelas características. Veja, de um lado eu tenho aí um homem trabalhando numa agricultura, né, regando essas plantações, e do outro lado eu tenho um carrinho próximo a prateleiras de supermercados. Onde será que foi ambientada essas duas imagens? A gente pode entender que uma tem características típicas da área rural, do campo, e a outra tem características que são assim muito comuns das áreas urbanas, da cidade. Não é? Eu não estou dizendo, claro, que no campo não tem supermercado, mas a gente sabe que a presença, a oferta de supermercado a gente encontra mais nas áreas urbanas que nas áreas rurais. E isto é uma das características desses dois espaços. Então, eu trouxe aí para vocês observarem essas duas imagens, mostrando já características distintas de uma e de outra. E, ao mesmo tempo, essa foto mostra a dependência de uma com a outra, que a gente vai falar ao longo da aula. Ok? Então, vamos lá. Vamos pensar o que é que a gente vai estudar na aula de hoje. Nós vamos observar as relações existentes entre as paisagens do campo e as paisagens da cidade. Vamos também comparar os aspectos em comum e diferenciados que encontramos na zona rural e na zona urbana. Então, estaremos hoje fazendo sempre essa comparação entre zona rural e zona urbana e vendo quais são os aspectos que elas têm em comum e também os que os diferenciam. É isso aí. Então, vamos começar com uma leitura. Eu hoje não trouxe nenhuma história da árvore de livros, eu não trouxe conto, eu trouxe aqui uns dados para a gente fazer uma leitura e uma comparação. Por quê? Porque é importante que a gente aprenda a ler e compreender todo tipo de texto, todo gênero textual. Então, a gente vai encontrar aí, ó, no cotidiano, uma variedade de leituras. E é importante que a gente consiga ler e compreender esses variados textos. Então, o texto de hoje, ele é mais, vamos dizer assim, um texto informativo, tá certo? Então, o que é que a gente vê aí? Nós vemos aí um mapa, né? A gente pode identificar aí como se fosse um recorte de um mapa, onde a gente vê o Oceano Atlântico, e a gente vê destacado nesse mapa a cidade de Recife, a nossa cidade. Ela é uma cidade tipicamente urbana, né? Um centro urbano. E aí eu trouxe para vocês alguns dados a respeito dessa cidade. Primeira coisa, a população estimada da cidade. Quantas pessoas a gente tem estimado aí nessa cidade? Esses dados, eles foram retirados em 2021, viu? Foi no ano passado. E havia uma população estimada de 1.661.017 pessoas. Aí a gente vai pensar na densidade demográfica, que é a quantidade de pessoas por quilômetros quadrados, né? E aí a gente tem 7.039 habitantes, né, por metro quadrado. E essas pessoas, ela tem um nível de escolarização de 97,1%. Então, bastante pessoa escolarizada com idade entre 6 e 14 anos. A gente pode ver que essas pessoas, elas já estão no nível de escolarização, todas elas estão na escola. E o índice de desenvolvimento humano, não é? De 0,77. Então, todos esses dados eu tirei da fonte do IBGE. Então, a gente pode procurar informações a respeito da nossa cidade, do nosso país, do nosso município, em vários locais. E o IBGE, o site do IBGE, é um desses locais. Se você quiser conhecer um pouco mais a sua cidade, em dados, em números, você pode acessar o site do IBGE e você vai aí encontrar várias informações
com as datas que elas foram apuradas, né? Essa da população, por exemplo, foi no ano passado, a de Recife. Mas a gente sabe que existem várias contagens de pessoas em vários momentos diferentes. Enfim, o que é que eu trouxe para vocês através desse texto? Diferentes formas de leitura, gêneros variados, e que é importante que a gente consiga compreender todo tipo de leitura. Eu não posso ficar somente lendo historinhas, contos de fadas, porque o texto, a escrita está aí por toda parte. E é preciso que a gente seja um leitor que compreenda, que interprete esses dados, esses conhecimentos. Nosso foco é este, leitura e compreensão. Estão lembrados? E aí a gente trabalha em cima disso. Mas eu não trouxe só aquele texto, eu trouxe também uma poesia de Carlos Drummond de Andrade. Por quê? Aquele texto lá falava de um centro urbano, Recife. E esse texto que eu vou ler para vocês agora, ele traz características de um centro rural, né? Uma cidade mais calma, mais tranquila. Olha o texto, cidadezinha qualquer. Qualquer cidadezinha teria essas características, qualquer cidadezinha do interior. Vocês conhecem alguma cidade do interior, gente? Será? Será que vocês moraram ou têm parentes que moram nas cidades do interior? Será que você reconhece essas características da cidade do interior? Então vamos ver. Olha só. Casas entre bananeiras, mulheres entre laranjeiras, pomar, amor, cantar. Cidadezinha qualquer. Um homem vai devagar, um cachorro vai devagar, um burro vai devagar. Devagar, as janelas olham. Eita vida besta, meu Deus! Será, hein, gente, que quem mora no interior acha que a vida é besta e vive assim tão devagarzinho? Será, hein? Povo vai devagar. Enfim, Carlos Drummond de Andrade achava que a vida do interior é essa vida assim, calma, pacata, não tem essa agitação toda, e que as pessoas podiam olhar pela janela e todo dia acontecia a mesma coisa. Para ele, a paisagem do interior, das cidadezinhas, é assim, tranquila, calma. Mas será que é, gente? Será que as pessoas que moram no interior têm essa vida assim tão tranquilinha, tão calminha? Eu não sei. Posso até perguntar a Vanessinha. Será, Vanessa, que a cidade é assim mesmo? Mais ou menos? Tá certo. Vanessa falou que era. Vanessa da produção, gente. Ela falou que a cidade é assim. Eu não sei como é a cidade dela. Eu sei que a gente aqui em Recife, a vida é bem agitada. Mas, enfim, vamos falar do campo e da cidade. A gente está vendo aí, nessa imagem, um agricultor, né? Ele está aí arando a terra, está cuidando da terra. Então, esta imagem é uma imagem típica de onde? De que espaço? A gente pode identificar, não pode, professora Márcia? O que é que você acha? Ah, podemos sim, viu? E por falar na resposta da pergunta que você fez, como é que era a cidade, se acha que a cidade, cidadezinha assim de interior é calma, ou é tranquila, né? Devagar, como o autor falou, colocou aí, o Jaziel disse que é tão calma, viu? Essas cidadezinhas aí, eu creio que é dos interiores, né? Quer dizer, acho que da zona rural, né? Pode ser, né? Ele conhece alguém, então, que mora numa cidadezinha calma, tranquila. Né? Porque tem aquelas cidadezinhas do interior que são bem tranquilas, né? É tem verdade. umas que são um pouco agitadas também. Olha, eu conheço uma cidade do interior, onde moram uns parentes meus, que elas são tranquilas, calma, é assim. Feita a cidade de Carlos Drummond de Andrade. Uma cidadezinha bem devagar, o homem passa devagar, a mulher passa devagar. Já tem outras que é muito agitada, que tem muita moto, muita confusão. Assim, É isso mesmo. Mas depende muito do centro. Enfim, Jaziel deve conhecer alguma, né, Jaziel? Se você conhece alguma cidade do interior, se já visitou, coloca aí o nome da cidade pra gente conhecer essa cidadezinha tranquila. Tá certo, Jaziel? E vamos falar agora das nossas características, né? O que é que a gente pode observar nessa paisagem? Como eu já falei para vocês, a gente vê aí uma paisagem, nesta paisagem, um elemento, né? Um homem está trabalhando na terra. E isso é muito comum, é muito característico de que espaço? Ele está fazendo o quê?
Ele está limpando, ele está fazendo uma agricultura e essa paisagem, ela é típica do campo ou típica da cidade? A gente sabe que essa característica a gente encontra mais no campo. E aí eu encontro outra paisagem, né? Outro espaço. Num supermercado, as pessoas andando, caminhando rapidamente. Então, em que local estas pessoas estão? As pessoas estão na cidade, não é? A gente vê que é na cidade que a gente encontra um número maior de supermercados, como eu já disse a vocês, as grandes redes de supermercado. E qual é a relação que existe entre esses dois locais? Será que vocês podem imaginar que relação existe entre o campo e a cidade através dessas duas imagens, dessas duas figuras? Será, hein? Olha só, o campo e a cidade, ele deve ser vistos como lugares que se complementam, apesar da existência de técnicas de trabalho distintos para o desenvolvimento econômico de cada um. Então, a gente pode observar que em alguns lugares existe o campo, em outros lugares existe a cidade, mas que eles têm paisagens distintas e diferenciadas. O campo e a cidade possuem funções e atividades diferentes, mas que se complementam através das atividades de economia que eles produzem, né, das atividades de lazer, das atividades que eles realizam lá. Por exemplo, o campo, ou zona rural, produz os alimentos e as matérias-primas utilizadas pela indústria. Não é? Onde é que são produzidos os alimentos? Por exemplo, onde é que tem a maioria das plantações de laranja, de abacaxi, vamos dizer, na zona rural. E aí, essas frutas, né, elas são colhidas, levadas para os grandes centros, para as indústrias, e elas podem ser transformadas em sucos, ou elas podem ser vendidas nas feiras dos grandes centros. Então, é aí que a gente consegue localizar a dependência de um e de outro. A cidade, também chamada de zona urbana, tem como função principal a atividade industrial e o setor de serviço. Não é que não exista indústria ou setores de serviço nas zonas urbanas, só que a oferta é em menor quantidade. A gente encontra mais esse tipo de economia, esse tipo de atividade nas zonas urbanas. Por exemplo, a gente encontra mais indústria nas zonas urbanas, a gente encontra mais a oferta de serviços como banco, escolas, hospitais, né, comércio, a gente encontra mais nos centros urbanos. Então, por isso, a gente chama mais atenção para essa característica neste espaço. Isso aí, olha só, a gente falou um pouquinho de zona urbana, zona rural. A gente viu a dependência de um com o outro, né? Como é que um depende do outro? Onde é que são produzidos alimentos? Esses alimentos vão para onde? Não só os alimentos, mas também outros tipos de materiais. Por exemplo, se a gente pensar que no campo também é cultivado, né, existe lá a economia de criação de animais, esses animais, eles são abatidos e aí as carnes são vendidas, couro e várias outras coisas. Então, a gente vê essa dependência maior no setor da economia, onde a gente encontra a produção, a criação no setor rural e a transformação através da indústria no setor, nos centros urbanos, né? Na área urbana. E aí, a gente sabendo disso, vamos para o nosso desafio de hoje. Vocês prestaram atenção na aula direitinho? Será que vocês acompanharam o que a gente falou sobre espaço urbano, espaço rural, como eles se complementam, quais as dependências que um tem com o outro? Sabendo disso, se prestou atenção, com certeza não terão dificuldade de responder ao desafio de hoje, tá certo? Professora Márcia, como é que estão aí os nossos estudantes? Será que eles estão prestando atenção mesmo na aula? Eu acho que estão tão concentrados que estão assim bem caladinhos, tá certo, professora Mauricéia? E uma coisa que é bom a gente destacar, né, como você estava falando da questão da dependência, né, do campo, cidade, e como nós sofremos com quando a dependência do campo não vai bem, né? Por exemplo, na economia, quando a gente chega hoje nos supermercados, nas feiras, como os produtos estão caros,
que estão vindo do campo. Às vezes por causa da chuva, choveu demais, aí a plantação estragou, aí o que acontece com os alimentos que saem do campo? Estão mais caros, aí a gente sente na cidade quando a gente vai comprar. Então, para você, quando tá bom, né, tem muitas ofertas de verduras, de frutas, então a gente tem o quê? Os preços mais baixos para a gente perceber, né, como é importante essa dependência. E se o campo está bem, consequentemente a cidade também vai ficar bem. Isso mesmo, professora. E aí, se a gente levar para a prática, pegando aí esse gancho do que você falou agora, se a gente pegar isso na prática, quem vai na feira com a mãe, com o pai, com alguém da família, vai acompanhar esses preços, vai ver a oscilação, que às vezes tem um produto que está bem caro e o outro está mais baratinho. E aí, depois já aumenta e essa balança ela fica sempre assim, neste desequilíbrio. E ele é influenciado diretamente com esses fatores que você falou, além de outros, né? Que aí a gente sabe que tem produtos que vêm mais de longe, aí é influenciado pelo preço do combustível. Então tem toda uma dependência nessa cadeia, de onde o produto é produzido, como ele é transformado, como vai ser consumido. E existe sim essa interdependência entre todos esses setores. Mas vamos para o nosso desafio, né? Vamos ver se realmente eles só estão concentrados, se eles prestaram atenção e se eles estão prontos aí para responder, tá certo? E caso eles tenham dúvida, professora, aí a gente faz aquilo de sempre, né? Você me ajuda, eu te ajudo e a gente vai trabalhando aí junto. Olha só, questão 1. Marque um X na característica econômica que é mais comum na área urbana. Estamos falando de área urbana, viu? Nós falamos muito de área urbana e aí eu mostrei diversas características a vocês. Então, eu quero saber, uma característica que é mais comum na área urbana é a agricultura, é a pecuária ou é a indústria? A agricultura é o cultivo de alimentos, né? Pecuária é a criação de animais e a indústria é a transformação desses produtos. Não é isso? Então, onde é mais comum? O que é mais comum? É a agricultura, é a pecuária ou é a indústria? E nós estamos falando aí agora do espaço urbano. Será que vocês conseguem aí trazer essa resposta para mim? O que é que você acha, professora? O Jaziel já colocou aqui que é a letra C, indústrias, professora Mauricéia. Jaziel hoje está ligadinho na aula, viu? Parabéns, Jaziel. Muito boa sua participação. Hoje você está assim dando show. Caio tá também, certo? Viu, Mauricéia? Eita, olha só, fui falar do Jaziel, aí Caio, claro, que não quis ficar para trás, né, Caio? Tá certo. Qual foi a resposta do Caio? Letra C também. Então vamos ver se eles acertaram. E você aí de casa também. Será que falou letra C, gente? Olha, resposta corretíssima. É isso mesmo, letra C é a resposta, porque a gente falou aqui na aula que é muito mais comum encontrar indústrias na área urbana que na área rural, não é que tenha, mas a gente encontra mais nos centros urbanos, tá? E a outra é para você completar, né? Qual das palavras abaixo completa corretamente a seguinte frase? A zona urbana depende da zona rural para a de alimentos. E aí, na letra A eu tenho produção, na letra B eu tenho venda e na letra C eu tenho transformação. Qual dessas três palavras vai se encaixar ali perfeitamente para tornar essa frase verdadeira, compreensível, correta? Será que eles sabem, professora? Olha só, professora. Caio e o Davi colocaram que é venda. Já o Jaziel colocou que era produção. Então, estamos aí, ó, letra B e letra A. Eita, Daniele chegou por aqui também dizendo que era produção. Então, estamos aqui entre a letra B e a letra A. Giovana chegou também dizendo que era a letra A, produção. Eita, que eu tô gostando dessa participação. Se animaram, viu, Mauricéia? Agora eles se animaram. Tá vendo que eles mostraram que, na verdade, estavam aí prestando atenção na aula, estavam assistindo. Que coisa boa, tá certo? Eu vou corrigir, gente, e a gente vai ver aí quem foi que acertou, porque como foram tantos nomes que a professora Márcia falou, eu já não sei quem foi que disse A, quem foi que disse B. Eu sei que falaram A e B, não foi, professora? Não foi isso? Foi sim, só apareceram as respostas produção
e venda. Vamos ver aí. Então, vamos corrigir. Olha só, a resposta é a letra A. Então, quem falou produção, correto, é isso mesmo. A maioria acertou. Jaziel, Daniele, Giovana. Então, pronto. Olha só, gente, a gente falou sobre isso, que o campo, ele produz os alimentos que são transformados e consumidos e vendidos na cidade. Então, é a produção de alimento, resposta correta, ok? Então, gente, ó, é isso. A gente está finalizando a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Quero agradecer, professora. Hoje a participação foi show. Você não concorda? Com certeza está sendo, né? Esses estudantes estão aí acordando cedo, como eu sempre digo, bate palma, chama essa coragem, coloca esse despertador. E lembra, viu? Daqui a pouquinho tem aula comigo. Então fica junto. É verdade, gente. Tem a aula da professora Márcia. O Galo! Eita, o Galo perdeu a hora, foi, minha gente? O Galo perdeu a hora, crianças. Olha só, vocês chegaram primeiro hoje. Mas, gente, ó, obrigada Elaine, obrigada produção, obrigada vocês que estão aí e que hoje deram um show de participação. Fiquem aí para a aula da professora Márcia e comigo amanhã estarei aqui de volta. Um cheiro para vocês.